Pra Deus me dê alguém. Hoje eu não sei, não está tão fácil. Hoje eu não sei, não está tão fácil. Bem. Tudo bem, senador? Tudo bem. Prazer. Obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você pelo convite. Senador, só para que nós aqueçamos aqui um pouco o nosso debate, o nosso papo, que o senhor colocasse um pouco para a população paranaense, curitibana, para as pessoas que estão agora pela internet nos assistindo, para que elas conheçam um pouco o senhor, falar sobre a sua trajetória política, como que o senhor, um homem público, como é que se criou nessa vida pública e entrou nos meandros aí da política. Tudo bem. É uma história sempre interessante, né? Bom, eu sou, em primeiro lugar, nascido em Curitiba, né? Fiz todo o processo educacional aqui também. Me formei em Letras pela PUC e em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Mas sempre me direcionei para a área da educação. Então, fui professor do ensino fundamental, do ensino médio, e também da PUC, né, Pontifícia Universidade Católica, e sou professor ainda da Universidade Federal do Paraná, setor de educação, licenciado por causa do mandato. Lá, no ano de 1977, eu fui para os Estados Unidos com minha família, onde morei 3 anos, né, para fazer o curso de doutorado em linguística. Linguagem e comportamento, então psicolinguística, neurolinguística, sociolinguística. E lá eu comecei a me inteirar muito da área da educação da pessoa com deficiência, porque em 1975, meu primeiro filho também é portador de deficiência. Nasceu, fui para lá, ele foi atendido, né, havia programas estruturados para ele e eu comecei a me inteirar bem desta área, até pela proximidade disto com aquilo que eu fazia, porque educação e pessoas com deficiência são, assim, áreas bem próximas, além do mais, a linguística, a linguagem, comportamento e tudo isso. Quando eu retornei dos Estados Unidos em 1980, nós nos organizamos aqui para o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi em 1981. E organizamos o primeiro curso de pós-graduação para pessoas com deficiências, para o atendimento dessas pessoas na Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica. Trabalhamos com um professor americano que veio também naquela ocasião para cá, numa parceria. E fizemos isso em 81, 82, e em 1983, quando o governador José Richa foi eleito, ele me convidou para coordenar um departamento que havia, e ainda existe com outro nome, na Secretaria de Educação do Paraná, que é o Departamento de Educação Especial. Sim. Ou seja, o departamento que cuida, que atende a pessoa com deficiência do ponto de vista da educação. Fiquei lá no governo do governador José Richa e, na sequência, continuei também com o governador Álvaro Dias. Na época, a professora Gilda Poli Rocha Loures era secretária e depois também o professor Belmiro Valverde Jobim Castor. Então, tive a ocasião de trabalhar com essas pessoas. E aí eu fui participando intensamente do movimento de pais, de pessoas com deficiência, de amigos, né, desta área. E no final do segundo governo que as pessoas me convidaram para entrar na vida político-partidária. Porque político o senhor já fazia, né? Exatamente. Eu sempre digo para as pessoas, né, Márcio, você até levanta isso, que todos nós somos políticos o tempo todo. Agora, político partidário, aí é só, assim, algumas pessoas, um percentual bem diminuído da população que se interessa por isso. E para você se candidatar, você tem que estar filiado a algum partido político, senão você não pode se candidatar.
E as pessoas disseram, olha, nós queremos que você seja candidato a deputado federal para cuidar do orçamento, das leis e da população, desses segmentos assim, mais desassistidos também. Eu já trabalhava também na pastoral da criança nessa época, em movimentos de idosos e de pessoas com deficiência. E eu resisti muito porque eu disse, olha, não sou filiado a partido político, nunca participei de uma campanha política, não tenho qualquer noção de como que isso possa ser feito, mas em função da grande insistência e amigos já de vários anos de caminhada, me filiando ao PSDB, que era o vice-presidente José Alencar, ele fala que se os homens bons não tomarem conta da vida pública, se eles fugirem, eu estou vendo o senhor falar que o senhor teve dificuldade nesse primeiro momento de assumir essa posição mesmo, de falar, não, eu vou entrar na vida político-partidária porque realmente as pessoas já vêm cheias de preconceito. O vice-presidente, ele diz o seguinte, se as pessoas de bem não assumirem a política, só ficarão as pessoas que não são de bem. Pois é, isso eu vou falar também. Eu digo para os meus amigos, as pessoas que estão comigo nessa caminhada, né, política e política partidária, a gente sempre enfatiza isso. Nós temos que nos envolver. De alguma forma, a gente tem que fazer, tem que se envolver, porque as coisas são decididas, quer a gente queira, quer não, quer goste, quer não, são decididas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, dependendo da abrangência da lei. Lá no Congresso Nacional, por exemplo, nesse momento, nós estamos discutindo aspectos fundamentais, pensão, né, e aposentadoria, valores para os aposentados, reajuste, fator previdenciário. Tudo isso, quer dizer, é fundamental para milhões de brasileiros e está sendo discutido lá. Mas eu me filiei ao PSDB, fui eleito pelo PSDB, então, na sequência, 3 vezes deputado federal, né? E sempre a campanha política era no sentido assim, de envolvimento das pessoas. Era dentro dessa filosofia que você colocou, Márcio. A gente dizia, ou nós achamos que é importante e trabalhamos para ganhar, ou a gente não ganha, né? Porque dinheiro não existe. Eu me orgulho de dizer que nunca tivemos uma pessoa paga nas campanhas políticas, nunca tivemos. Realizadas pelo senhor, o senhor não precisou? Nunca tivemos cabo eleitoral pago, ou a pessoa diz, eu quero, eu acredito, eu faço e vou para a rua e dou propaganda e tal, e não sei o quê, e sempre deu certo. Porque se fôssemos dizer, não, tem que ter dinheiro para se eleger, eu digo, olha, não faço isso. Depender de partido político unicamente, também não. Então, nós fazíamos isto com os movimentos sociais. As pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, idosos, crianças, professores, APAES, pastorais, pastoral da criança, igreja. E isso aconteceu para o Senado Federal também. O senhor conseguiu, dentro da sua vida política, pelo fato de não necessitar, então, tanto desses recursos para se eleger, o senhor acredita que o seu trabalho à frente da Câmara foi um trabalho mais isento, mais tranquilo, sem essa pressão econômica, talvez, que alguns sofram por ser eleitos por esses grupos econômicos? Alguns políticos sofrem? Eu diria, principalmente, assim, de uma independência completa, né? Quer dizer, eu não dependia de nada e não dependo de nada para exercer o trabalho político. Quando aparece um projeto de lei e o senhor se debruça sobre esse projeto de lei, o seu fundamento ideológico ali é aquilo que o senhor acredita ser o melhor para a população, o senhor está dizendo. Exatamente. Dentro de um debate que aconteça com a sociedade, né? Por exemplo, eu sou presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal nesse momento. Anteontem, né, nessa semana, nesses dias ainda, né,